Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos resolver algumas expressões envolvendo potenciação com números negativos. Então aqui nós temos esses exemplos, aqui nós temos o primeiro exemplo, menos 2 terços elevado a menos 2. Eu não posso fazer esse jogo de sinal aqui, ó, menos e menos mais, porque primeiro eu tenho que resolver a potenciação, certo? Então eu tenho que conservar esses dois sinais. Como que eu resolvo potenciação com número negativo? Então eu tenho que inverter a fração para esse número negativo ele ficar positivo. Então vai ficar dessa forma, vai ficar assim, menos, abre o parênteses. Qual o inverso de 2 terços? É 3 meios, certo? 3 meios. Aí o 2 aqui, que era negativo, e quando eu inverto a fração, ele fica positivo, certo? Então, é dessa forma que faz. Então, primeiro eu conservo o menos, aí vou resolver a potência. O expoente está negativo, então eu inverto, 2 terços fica 3 meios, e o 2 que era negativo, agora ele não é mais negativo, ele é positivo. Da mesma forma aqui, ó, eu não posso fazer esse jogo de sinal menos e menos mais, porque primeiro eu tenho que calcular a potência, certo? Se eu fizer aqui menos, menos, mais, está errado, não pode. Então, eu vou conservar o menos e vou resolver essa potência. Quanto que é menos 3 meio ao quadrado? Menos 3 meio ao quadrado é menos 3 meios vezes menos 3 meios. Dessa forma aqui, ó, menos 3 meios vezes menos 3 meios. Duas vezes, ó, e menos é mais. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, menos 3 meios ao quadrado é mais 9 quartos. Então, aqui eu tenho, ó, menos 3 meios ao quadrado é igual a mais 9 quartos. Pronto, aí resolvi a potência. E a potência sumiu, que eu já multipliquei duas vezes, então 2 sumiu. Então, vai dar mais 9 quartos. Agora sim eu posso fazer o jogo de sinal, ó, menos e mais igual aqui igual a menos e mais menos 9 quartos. Essa é a resposta final, certo? Então aqui da mesma forma aqui, ó, não posso fazer o jogo de sinal menos e menos mais, certo? Tem que calcular primeiro a potência. Então é menos 3 elevado a menos 1. Toda vez que o expoente está negativo, eu tenho que inverter o número. Aqui no caso, ó, é um número fracionário, é 3 sobre 1. Certo? Aqui tem 1 aqui de baixo, 3 sobre 1. Então, qual é o inverso de 3? É 1 terço. Então, eu vou conservar. Vai ficar com menos, aí menos. Aí vai ficar assim, 1 terço, certo? 1 terço, que o 1 aqui de baixo inverteu. E o 1 que era negativo, ele fica positivo, certo? Dessa forma. Pronto, aí eu vou calcular a potência aqui, ó. Menos 1 terço elevado a 1. Vai ficar como? Menos. Quanto que é menos 1 terço elevado a 1? Menos 1 terço elevado a 1 é menos 1 terço mesmo, certo? Menos 1 terço mesmo. Dessa forma, certo? Pronto, recalculei a potência. Sumiu a potência. Agora sim, a última coisa que eu faço, o jogo de sinal, ó. Menos e menos, mais. Então, a resposta aqui, mais 1 terço. É a resposta dessa expressão aqui, certo? Agora aqui eu tenho outra expressão. Menos 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 1. Aqui tem o seguinte, ó, o menos 2 elevado a menos 2, o menos não está elevado, só está elevado a menos 2, o 2. O menos ele faz parte da expressão, então ele vai ser repetido aqui. Então vai ficar assim, é menos... que eu faço com essa expressão? Eu tenho que inverter, no caso, porque está negativo. Então vai ficar assim, 1 sobre 2, que é o inverso de 2, e o 2 que era negativo, aqui ele é negativo, ele vai ficar como? Ele vai ficar positivo, certo? Vai ficar positivo, porque aqui é 2 sobre 1, o inverso é 1 sobre 2, inverteu, pronto, vezes. Da mesma forma aqui, ó, é 2 sobre 1, aí vai ficar 1 sobre 2, e o menos 1 fica positivo, dessa forma. Pronto, aí agora eu vou calcular. Quanto que é menos 2? É 1 meio ao quadrado. É 1 meio vezes 1 meio. Vai dar 1 quarto. Vai ficar assim, menos 1 quarto vezes. E 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Pronto, 1 meio. Pronto, resolveu. Agora é só fazer o quê? 1 vezes 1 menos, né? Que menos e mais menos. 1 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta dessa expressão aqui é menos 1 oitavo.
Dessa forma que eu faço. Tem aqui agora eu tenho outra expressão, certo? Outra expressão com números negativos. O que eu vou fazer aqui agora? Da mesma forma, vai ficar como? 2 elevado a menos 1. Então, aqui é como se tivesse um 1. Aí, para esse menos 1 ficar positivo, eu tenho que inverter. Então, vai ficar assim, 1 sobre 2. E o menos 1, que era negativo, ficou positivo. Ele não precisa nem escrever, porque menos 1 elevado a 1 é 1 meio, elevado a 1 é 1 meio, certo? Mas, da mesma forma que aqui tem o 1. Para esse menos 1 ficar positivo, tem que inverter. 1 sobre 10. Pronto, vai ficar 1 meio mais 1 décimo elevado a 1. Pronto, sumiu o 1. Elevado a 1 não precisa. Pronto, ficou 1 meio mais 1 décimo. Aí o que eu vou fazer? Vou somar. Para mim somar com frações, somar frações com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Qual é o MMC de 2 e 10? O MMC de 2 e 10 é 10. Aí eu vou colocar o 10 aqui, mais o 10. Aí eu vou fazer a divisão. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu posso somar. 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Então a resposta aqui é 6 décimos, que dá para simplificar. 3 quintos. Então essa é a resposta da minha expressão, certo? Então agora eu tenho essa expressão 4 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Antes eu quero explicar só uma coisinha. O 4 elevado a menos 1, aqui o que eu faço? Eu inverto, certo? Como é que eu faço 4 elevado a menos 1? Eu faço 1 quarto elevado a 1. O 1 que era negativo fica positivo. E 1 quarto elevado a 1 é 1 quarto mesmo, certo? Então, quando o 4 for, por exemplo, se eu tenho aqui 4 elevado a menos 1, eu vou colocar assim, 1 quarto. E não preciso elevar 1 positivo. O 1 ficou positivo e posso desconsiderar. A mesma coisa aqui, o menos 2 está negativo. Então, aqui é como se tivesse um 1 aqui de baixo, certo? Então, o que eu vou fazer? 1 meio, o menos 2 que era negativo fica positivo. Aí vai ficar como? 1 meio vezes 1 meio, que também vai ser 1 quarto. Então, esse 2 elevado a menos 2, eu posso resolver ele assim também, 1 sobre 2, certo? Que aqui tem 1. E o 2 ele pode ficar aqui. Como o 1 ele é neutro, eu não preciso colocar entre parênteses. Posso fazer dessa outra forma. O 2 é só o 2 que eleva, porque o 1 também vai dar 1. Então, vai ficar 1 e 2 vezes 2, 4. Posso fazer dessa forma também. Isso quando aqui tiver 1. Eu posso levar o 2 junto com o menos 2 junto com 2 positivo, certo? Então, aqui eu tenho 4 elevado a menos 1. Aqui é como se tivesse um 1 aqui de baixo. Então, vai ficar assim, 1 quarto. Aí, o menos 1 fica positivo aqui, certo? Posso fazer dessa forma. Aqui, 1 meio. Aqui é como se tivesse 1 de baixo. Então, vai ficar assim, 1 sobre 2. E o 2 vai ficar positivo. Dessa forma. Igual. Igual a quanto aqui? Igual a 1. Quanto que é 4 elevado a 1? É 4 sobre. Aqui é uma divisão. Dividido. 1. E quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4 também. 2 quartos. Fica dessa forma. Então, fica assim, 1 quarto dividido por 1 quarto, certo? Isso aqui é uma divisão. 1 quarto dividido por 1 quarto. Então, eu tenho essa fração aqui, 1 quarto, dividido por essa fração 1 quarto. Como que eu divido fração? Fração, eu conservo a primeira fração 1 quarto, vezes o inverso da outra fração. Ou seja, aqui está 1 sobre 4, fica 4 sobre 1. É assim que eu divido fração. Agora, eu vou simplificar. 4 por 4, 1. 4 por 4, 1. Que multiplicação simplifica. E multiplica 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, essa é a resposta da minha expressão. 1 sobre 1. Então, aqui agora eu tenho mais essas expressões, certo? Aí, como que eu vou resolver ela? 2 elevado a menos 2. Como que eu posso fazer? Vou inverter. Vai ficar como? Vai ficar assim, 1 sobre 2. Com o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E o menos 2, que era negativo, vai ficar positivo. Eu posso colocar ele positivo aqui dessa forma, certo? Porque o 1 é neutro. 1 vezes 1 é 1. Mais... Aqui é a mesma forma, 1 sobre 2, que aqui tem 1 aqui de baixo, inverto, o número que era negativo fica positivo, 1 sobre 2, dividido. Pronto, aqui 3 elevado a menos 1, inverte, fica 1 terço.
e o menos 1 fica positivo. Mais 3 elevado a menos 2. O inverso é o quê? 1/3 e o menos 2 fica 2, positivo. Então, fica dessa forma. Quanto que dá isso aqui, ó? Resolvendo. 2 ao quadrado é quanto? É 4. Então, dá 1/4. Mais 1. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2. Pronto. Dividido que 3 elevado a 1 é 3. 1/3. Mais 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Pronto. Então, calculei as potências. Então, ficou 1/4 mais 1/2 dividido por 1/3 mais 1/9. Como que eu resolvo aqui agora? Eu tiro o MMC de 4 e 2, que é 4. Coloco 4 para as duas frações. 4. 4 dividido por 4, 1. 4 vezes 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. Dividido. Aqui, o MMC de 9 e 3 é 9. Então, vai ficar aqui 9 e aqui 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Agora pode somar que os denominadores estão iguais. 1 mais 2. Então vai dar 3 quartos dividido. E aqui 3 mais 1, 4 nonos. Certo? Aí, como que eu divido duas frações? Divisão de frações é assim. Eu conservo a primeira fração, que é 3 quartos, vezes o inverso da segunda fração, que é 4 nonos, fica o quê? Fica 9 quartos. Inverti. Agora não dá para simplificar, certo? Agora eu posso resolver. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4, 16. Então, essa é a resposta da minha expressão, certo? Aqui eu tenho essa outra expressão. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 0 mais 1/2. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar assim, 1 mais 1/2, certo? Dividido por 1/4 menos 3 elevado a 0 é 1. Pronto. 3 elevado a 0 é 1. Então, resolvi as potências. Agora, igual. Agora, como que eu somo essas duas? Aqui é como se tivesse 1 aqui, né? 1 sobre 1 mais 1/2. E aqui 1 sobre 1 quarto menos 1 sobre 1. Para mim somar essas duas frações, tem que tirar o MMC. De 2 e 1, que é o quê? 2. Eu vou colocar 2 para as duas frações. Certo? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto, tirei o MMC e resolvi essa parte. Agora eu vou resolver a parte de baixo. MMC de 4 e 1, que é 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Pronto, resolvi. Agora eu posso somar que o denominador está igual. 2 meios mais 1 meio. Vai dar 3 meios, certo? 3 meios. Dividido. 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3. Então, menos 3 quartos. Igual. Então, aqui eu tenho divisão de duas frações. Como que eu divido frações? Eu conservo a primeira fração, que é 3 meios, vezes o inverso da segunda fração. Como daqui é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar assim, menos 4 terços. Então, vai ficar 3 meios vezes menos 4 terços. Inverti essa fração. Era 3 quartos, ficou 4 meios. Igual. Antes de eu multiplicar, eu vejo se dá para simplificar. Dá para cortar aqui o 3 e o 3, né? 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. E dá para cortar o 4 e o 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Pronto, agora eu posso multiplicar. Ó. Aqui é positivo e negativo. Mais e menos, menos. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então, essa é a resposta da minha expressão. Certo? Aqui eu tenho outra expressão. Como que eu faço essa outra expressão? Aqui eu tenho menos 1 negativo, certo? Para toda vez que o expoente é negativo, eu tenho que inverter a fração. Aqui não está 2 terços, então vai ficar assim, 3 meios. E o menos 1 ficou positivo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta é essa. Mais. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 3 elevado a 0 é 1. Certo? Pronto, resolvi a parte de cima. Agora eu vou resolver a parte de baixo. 2 elevado a 0 é o quê? É 1. Mais 1 quarto. Pronto. Agora eu vou tirar o MMC aqui de 2 e 1, que é 2. Aí coloco aqui 2 mais 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2.
Agora eu vou resolver a parte de baixo. Tirar o MMC o quê? De 4 e 1. Aqui tem 1. 4 e 1 é o quê? 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Agora eu posso somar, porque está igual aos denominadores. Ó. 3 mais 2. Quanto que é 3 mais 2? É 5 meios. Dividido por 4 mais 1, que é 5 quartos. Dessa forma. Então, aqui 5 meios dividido por 5 quartos. Aí, como é que eu vou resolver? Isso aqui é divisão de duas frações. 5 meios dividido por 5 quartos. Como é que eu divido fração? Conservo a primeira fração, 5 meios, vezes o inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 5 quartos? É 4 quintos. Pronto, resolvi. Agora, transformei a multiplicação. Dá para simplificar? Dá. Dá para cortar aqui o 5 e o 5. Ó. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. E o 4 por 2 também pode dividir. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Agora é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então, a resposta da minha expressão, 2 sobre 1. Então, é dessa forma que eu faço. Então, é isso, pessoal. Até mais.